com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, toda salvação. Jesus, amor te venceu, sobre amor te venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, toda salvação. Jesus, amor te venceu, sobre amor te venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, toda salvação. Jesus, amor te venceu, sobre amor te venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, toda salvação. Jesus, amor te venceu, sobre amor te venceu. Nosso mundo vê brilhar. Olá, um bom dia para você, querido irmão, querida irmã, que nos acompanham na manhã de hoje, para essa nossa segunda pregação, nessa série de pregações Ser Valente, uma série de pregações que querem estimular a nossa fé nesse tempo que nós vivemos, que exige de nós bravura, que exige de nós coragem para enfrentarmos as coisas da maneira correta. Nós estamos dispondo para você esse vídeo que no final das contas quer ser usado para o seu culto doméstico. Então a gente quer estimular você a reunir a sua família, né? Bota ali todo mundo junto para ter uma palavra de reflexão, para de novo a gente voltar-se para Deus, e a gente faz isso enquanto comunidade. Existe uma coisa muito interessante desse tempo que a gente está vivendo. Por mais que as portas dos templos estejam fechadas, a Igreja de Jesus continua em missão, a gente continua refletindo, a gente continua sendo discípulo de Jesus, a gente não tirou férias e isso não parou, mas a gente está fazendo isso de uma forma diferente. Então, das tantas formas diferentes, a gente às vezes consegue fazer, e essa tem sido a nossa preferência, de transmissões ao vivo, né? Mas hoje é diferente, você deve ter percebido, tá? Então hoje você vai ver, não vai ter o chat ali para você interagir com as pessoas, nem mesmo vai ter comentários nesse vídeo. O tema do culto de hoje é um tema que eu vou dizer para você, é um tema assim, pantanoso, ele é um tema que talvez vai dividir opiniões, e quem sabe tem alguém aí mais exaltado, vai dizer, eu concordo, não concordo, e se você concorda ou não concorda, eu quero convidar você para você interagir mais comigo no meu telefone pessoal aí durante a semana. O telefone está aqui do lado, tá?
Se você quiser, se você discorda daquilo que vai ser pregado hoje, se você acha tem outra visão, por favor, me procure. Vai ser um prazer a gente conversar a respeito desse tema que eu gosto muito e que eu digo para vocês é extremamente necessário. É extremamente necessário nós percebermos e fazermos uma leitura correta da história, tanto dela até aqui, quanto da história que nós estamos vivendo. Para quê? Para que a gente continue sendo fiel testemunha de Jesus, do nosso Deus, aonde Ele tem nos colocado. Por isso eu quero usar como saudação na manhã de hoje uma palavra de Deuteronômio capítulo 4, versículos 6 a 8. E esta palavra é uma das palavras mais importantes do Antigo Testamento para a gente compreender a função do povo de Deus daquele tempo. E ela se encontra na boca de Jesus no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, por exemplo, isso fica muito claro. É uma palavra muito semelhante a essa, só que Jesus dirige aos seus discípulos. Aqui Deus está dirigindo ao seu povo, dizendo o seguinte: vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, os mandamentos que Deus estava dando. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, eles dirão: de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que eu estou apresentando a vocês hoje? Ou seja, Deus chama um povo, abençoa um povo, para que o nome de Deus fosse conhecido em toda a terra. Deus chama a sua igreja, Deus chama a mim e a você. Em Jesus Cristo, derrama sobre nós do seu Santo Espírito, para que essa igreja em missão vá. E indiferentemente do momento da história que nós estejamos vivendo, Deus nos chama para a gente fazer a diferença. Não para que o nosso nome seja exaltado, mas para que os outros povos, as outras pessoas adorem ao nosso Deus. Só que para fazer isso, é preciso bravura, é preciso valentia. Por isso, ser valente, essa nossa série de pregações para dentro desse tempo que nós estamos enfrentando, onde nós tanto precisamos e parece que nós não encontramos dentro de nós. Parece que nós estamos cansados, sobrecarregados, mas é o próprio Deus que diz: ser valente, eu estou contigo. Eu não vou deixar você desamparado. Eu quero ter um momento de oração com você e depois desse momento de oração, quero chamar aí para a nossa primeira canção, que também inspirou essa série de pregações que nós estamos refletindo ao longo dos próximos cultos. Assim, você está com a sua família, temos esse momento de oração. Querido Deus, muito obrigado por esse momento, um momento vivido na Tua presença, um momento vivido para a honra e para a glória do Teu nome, em família, em comunidade, mesmo num tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo. Pedimos ao Senhor a Tua presença entre nós de forma abençoadora, de forma que leve o nosso coração e a nossa mente a refletirmos e pensarmos para a honra e para a glória do Teu santo nome. Por isso, ó Deus, abra o nosso coração, abra a nossa mente para esse momento. Nos abençoa, Deus, enquanto famílias, com a Tua presença entre nós. Desta forma, nós queremos nos colocar aos Teus cuidados e pedir: fala conosco, Senhor, como o Senhor já tem falado. Dá-nos a bravura necessária, a coragem necessária, porque, Senhor, nós não conseguimos. Mas com o Senhor, nós vamos chegar lá. Nos ensine a confiar, a esperar e a nos fortalecer em Ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar então você para a primeira canção,
Daqui a pouco, alguns breves avisos e aí então nossa reflexão na manhã de hoje. Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno, que segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. Nós voltamos então com alguns avisos. Primeiro deles, nós pedimos a sua oração, nós pedimos a sua paciência e nós pedimos que você também esteja junto conosco nessa grande empreitada. Que empreitada é essa? Desde o final de março, quando nós paramos, aí lá são 5 meses que nós estamos com as portas, os templos fechadas, mas a Igreja de Jesus continua em missão. Nós queremos ser muito responsáveis nessa tarefa que nós temos de ser Igreja de Jesus Cristo e abençoar a vida de outras pessoas. Como nós ouvimos na saudação do culto de hoje, para a gente fazer a diferença na vida de pessoas, a gente quer e está sendo bem cauteloso em relação a um retorno. Por isso, a gente pede para você, ore
por esse retorno, continue colocando na presença de Deus e pedindo que Deus dê sabedoria, dê inteligência, para que até nisso, né, de como nós vamos voltar, as outras pessoas vejam e digam, eles estão pensando no que deve ser pensado. Nós temos um grande medo de dar algum passo em relação a tudo isso que tem acontecido e de repente sermos mal interpretados, ou ainda que a igreja seja aí um vetor de transmissão dessa doença. Nós temos falado de maneira repetida, né, da nossa decisão, mas você faz parte dela, né? E com isso a gente consegue também atingir outras pessoas com as pregações aí de todos os domingos, tá? Então, continue orando conosco, isso é muito importante, né? Nós nos unirmos em oração. Esse é o primeiro aviso. Segundo aviso, desde o início dessa pausa que nós fizemos com as nossas programações presenciais, a primeira coisa que a gente fez foi ajudar famílias que estavam passando por necessidades. Algumas delas não tinham sequer o que comer. Muitas vieram de lugares distantes, não conseguiram emprego, né, por conta dessa crise que nós estamos passando. E o que acabou acontecendo foi que nós, como igreja, conseguimos ajudar essas pessoas, né? Às vezes com mais intensidade, às vezes com menos, mas sempre conseguimos ajudar. E se você, né, quiser continuar ajudando com alimentos não perecíveis e até com alimentos perecíveis, é só você trazer aqui na secretaria da nossa paróquia, em horário comercial. Nós temos a nossa secretária aqui. Se ela sair e tiver alguém em casa, né, ou eu ou a Carol, a gente pode também receber esses alimentos e a gente assim abençoa a vida de outras pessoas. Mas o que eu quero pedir para você é o seguinte: em 5 meses a gente tem pedido por outros. E a gente teve uma reunião com o pessoal do presbitério, que são os representantes, né, das nossas comunidades, e a gente tem assim um pedido para fazer para você que nos acompanha, que é para que você nos ajude também na questão financeira da nossa paróquia, da nossa comunidade, né? Não pense que isso aqui é um discurso de prosperidade, não pense isso, né? A gente sabe que a grande responsabilidade que nós temos como membros de uma comunidade é de também ajudar na manutenção da missão que ela desempenha aonde Deus assim a colocou, né? Então, fica esse aviso, fica esse chamado para você. Se você quiser contribuir aqui presencialmente na secretaria da nossa paróquia, você é mais do que bem-vindo, né? Se você não conseguiu ainda trazer a sua oferta de gratidão pela colheita, se você não conseguiu trazer a sua oferta de gratidão, você pode trazer ela aqui dentro, pedir para a nossa secretária Nayara, aquele envelopezinho eu quero colocar ali dentro. Eu não quero ficar sem contribuir com a minha oferta de gratidão. É muito bonito quando a gente consegue fazer isso, né? Então, como passou, já era para ter sido em maio, a gente achou que em junho, julho voltaria ao normal, mas isso está se estendendo. Então, a gente, né, achou por bem avisar isso também aí a todos os nossos membros. Então, se você quiser fazer essa oferta, tranquilo, sua contribuição também pode ser recebida aqui, ou então nesse telefone aí que vai aparecer aqui no cantinho, tá? Que é o da secretaria, e aí então a nossa secretária pode dispor para você a melhor forma que você quiser contribuir, tá? Eu acho que ela consegue fazer boleto bancário, ela consegue passar conta das comunidades para você. Então, a gente vai para mais uma canção de louvor, de adoração ao nosso Deus, e aí em breve nós voltamos aí com a nossa pregação, a nossa reflexão na manhã de hoje.
Toda dor é por enquanto. A tua alegria daqui até o fim e eternamente. Toda dor é por enquanto. A tua alegria daqui até o fim e eternamente. Alegria vira meu rosto sem lágrimas, vira raiar o dia de Jesus Cristo, vira voltar das alturas, com os teus anjos, e as trombetas anunciando. Completando a obra que começa agora, misturada na dor, que é por enquanto. Vem completando a obra que começa agora, misturada no amor, que é para sempre. Toda dor é por enquanto. Meu querido irmão, como eu falei para vocês hoje aí, na pregação desse domingo, a gente poderia fazer tantas formas diferentes, né? Quem sabe vai ter gente dizendo assim, mas Israel, cara, para que tu faz um negócio desse, cara? Conta uma história, né, que seja assim simples, que seja tranquila. E aí coloca ali uma moral cristã e tal, e aí beleza, tá bom. E aí eu estaria negligenciando aquilo que Deus me deu para entregar para você, que é a pregação do Evangelho.
E como é que a gente vai ser valente se a gente não sabe nem mesmo contra qual inimigo nós estamos lutando? Como é que a gente vai ser valente se a gente não compreende o que está acontecendo? É interessante que as novas gerações, elas aprendem muito mais. Você deve ter visto isso já com seus filhos, né? Antigamente era muito assim, não, mas o pai falou, a mãe falou, e é isso aqui. Hoje em dia, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, eles querem entender o porquê das coisas. E aí, quando eles entendem o porquê, eles se engajam nesse projeto. Se você simplesmente disser assim, não, eu vou fazer porque quem manda sou eu, você vai perder a confiança do seu filho, da sua filha e dessas pessoas das novas gerações. Por quê? Porque eles querem compreender a coisa. E muitas vezes a gente se omite em compreender algumas coisas. E quando nós nos omitimos, nós estamos negligenciando o que Deus quer para nós, nós estamos negligenciando a nossa missão e nós estamos negligenciando, a gente está indo contra. A gente está fazendo pouco caso daquilo que Deus fez para que nós vivêssemos. E dessa forma o nome de Deus não tem sido honrado entre os povos. Ser valente. Ser valente, mas diante do quê? Ser valente para questionar algumas coisas. E por isso, quem sabe, eu vou exigir um pouco mais de você na manhã de hoje, ou seja lá quando você estiver assistindo aqui esse nosso culto. Tempos atrás veio algumas pessoas dizendo assim, não, porque nós temos que cuidar, porque o que está acontecendo no nosso mundo é que o comunismo ele está tomando conta do mundo. E é interessante que algumas pessoas que vão por essa linha dizem, não, porque eu ouvi falar disso e daquilo outro, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, eu vi um vídeo no Facebook. Gente, quando a gente começa a formar nossa opinião a partir de vídeo e de mensagem encaminhada no Facebook, ou WhatsApp, ou qualquer outra rede social, a gente está servindo a alguma coisa que não é Deus. Não, mas Israel, a gente tem que... É por isso que eu quero conversar com você na manhã de hoje sobre as raízes que estão por trás, tanto desse pensamento, vamos colocar assim, vamos colocar nome aos bois certinho, esse pensamento socialista e esse pensamento capitalista. Eu quero conversar com você para você tentar perceber que nenhum e nem outro são a vontade de Deus. Que você colocar a sua fé, a sua esperança e o seu amor em pessoas ligadas ao poder e ao sistema cultural que nos cerca, não passa de idolatria barata. E a Bíblia, a Palavra de Deus, nos fala do início ao fim. E até o início da Bíblia é muito interessante porque pecado tem a ver com idolatria. E essa idolatria política, essa idolatria dos sistemas, essa idolatria dos poderes que estão sobre nós, ela tem tirado as pessoas do foco. Ela tem afastado pessoas de Jesus. Por isso é importante que a gente reflita profundamente e a gente compreenda, a ler a história da humanidade que nos trouxe até aqui, que ajudou a formar esses poderes e esses sistemas culturais, mas compreender isso a partir da Palavra de Deus. E é a minha tarefa na manhã de hoje. Então, você sabe, se você é alguém que frequentemente estava nos cultos presenciais,
você sabe que é bem possível que a gente vai ter aí uma coisa parecida quase com uma aula de história, e eu vou pegar muita coisa da aula de história que você teve. Mas eu quero ler a partir da história de Deus, não a partir da história que nos contaram. A primeira coisa que a gente tem que compreender é que quando Deus cria o mundo, Ele cria um mundo para que tudo fosse perfeito. Deus cria o mundo para que o mundo fosse um mundo justo, onde as pessoas vivessem em comunhão com Ele. E de repente, o pecado vem ao mundo. O ser humano, Adão e Eva, eles se colocam diante de Deus e eles percebem, mas espera aí, se a gente comer o fruto dessa árvore, e essa é a palavra da serpente, a gente vai ser como Deus. E é nesse contexto que eles comem o fruto daquela árvore e eles experimentam então o pecado, o querer ser igual a Deus. Guarde isso, o querer ser igual a Deus. E ali começa a grande idolatria, que vai se repetir até os dias de hoje. E de repente nós temos um sistema do qual nós tanto falamos aí, ou ouvimos pelo menos, chamado comunismo. E se você for dar uma olhadinha, estudar um pouquinho, o comunismo é um negócio até bem interessante. O comunismo, ele basicamente diz que ele é um sistema que ele quer buscar a igualdade, a harmonia entre as pessoas. Só que como? A gente já vai chegar lá. E eu garanto para vocês que não é a partir daquilo que Deus quis para o ser humano. A gente tem que compreender que quando Deus colocou o ser humano lá no Éden, havia essa necessidade de que as coisas vivessem de maneira organizada, harmoniosa. Mas se a gente quiser entender um pouquinho sobre essa idolatria do pecado, a gente tem que compreender um pouquinho mais profundamente essa cultura que nos cerca. E aí eu poderia pegar desde lá de muito cedo, mas para a gente compreender a nossa cultura, a gente tem que compreender que a formação dela, ela vai ser uma virada na história, que aconteceu lá no século XV. Agostinho, pai da igreja, um líder religioso, o líder religioso do século XV, muito conhecido, né? Não do século XV, antes. Ele escreveu em certo momento uma obra chamada Cidade de Deus. E nessa obra Agostinho dizia o seguinte: Deus, ele está escrevendo a história rumo à eternidade. Deus está cuidando de todas as coisas. Só que aquela mesma cultura ouvia falar sobre isso. Eles eram um povo que tinha uma cultura misturada com uma cultura grega, dos deuses pagãos, né? Uma cultura dos deuses bárbaros, uma cultura cristã, e tudo era muito misturado. A cultura era muito misturada. E essa era a cultura do século XV. E de repente quem mandava era a igreja. Mas as pessoas tinham uma mentalidade, eu vou dizer quase mais, não, é mais pagã do que cristã. Aí o que acontece no século seguinte, no século XVI, católicos, luteranos, calvinistas, né, anabatistas, a igreja começa a se dividir por conta de tantos problemas. E aí eu não vou, né, me aprofundar tanto nesses problemas. Isso aí fica para um outro momento, porque eu não posso ir muito longe hoje, mesmo que eu acho que eu vou. E eles então dizem assim: não, peraí, a ciência é coisa do diabo. Católicos, luteranos e calvinistas. Se alguém quiser defender, e eu diria que aí foi o grande problema, achar que uma boa obra de Deus não pertence a Deus. E aí não bastasse isso, os religiosos daquele tempo começaram a brigar entre si e a se matar. Guerras religiosas foram travadas. Católicos, luteranos, calvinistas, anglicanos, anabatistas, todos se matando entre si. Quer dizer, a religião
A religião que, quem sabe, dizia que levaria a humanidade até Deus, até o paraíso, até a remissão de todas as coisas. A religiosidade falhou. A falsa religião falhou. Aí, de repente, pensamentos começam a surgir no século XVI. Que a ciência salvaria a humanidade, que a ciência traria prosperidade para as pessoas. E aí a gente tem que entender, se você vai lembrar das aulas de história, um camarada chamado Adam Smith. Ele vai dizer assim que a organização científica, usando a tecnologia num mercado livre, vai trazer prosperidade para as pessoas, vai trazer prosperidade econômica para as pessoas. Afinal de contas, economia tem a ver com a prosperidade, com aquilo onde nós queremos chegar lá. E aí então Adam Smith, né, e existe uma reforma em toda a Europa, no que diz respeito à modernidade, né? E aí o Adam Smith, ele basicamente diz assim: gente, a cidade de Deus lá do Agostinho falhou, a religião falhou, a cidade dos homens deve parecer diferente, a cidade que vai levar prosperidade é diferente. Nós, seres humanos, temos a chave na mão para levar a prosperidade material. E aí a grande sacada qual foi? Não, peraí, se antes a religião estava trazendo um negócio para a gente, estavam dizendo que ela ia resolver todas as coisas, e os caras começaram a se matar. Agora, quem vai decidir todas as coisas é a ciência, é a tecnologia que a gente é capaz de fazer. Está na nossa mão, não está mais com Deus, agora está com a gente, está com os caras da razão, do pensamento, do iluminismo. O que a gente vai fazer? A gente tem que basicamente fazer uma revolução. E nessa revolução a gente tem que romper com o passado e a gente tem que estar aberto ao novo. E aí você que estudou história vai lembrar de uma fase da nossa história chamada iluminismo, aonde a luz que a religião não conseguiu trazer veio à tona por conta da razão do ser humano. Só que tempos depois se percebeu que essa prosperidade gerou fome e miséria, gerou desigualdade. Também isso falhou. E aí é onde eu quero chegar com vocês. Vocês lembram lá que eu falei antes que a máxima do comunismo é trazer divisão das coisas, é trazer igualdade. A máxima do comunismo é a gente alcançar um patamar onde todos são iguais. Todos. É basicamente aquilo que Deus fez no jardim, só que nesse exato momento da história, quem quer chegar lá é o ser humano, e ele não consegue. E aí então, né, surge Karl Marx, surge Engels, e eles dizem assim: olha, os pobres ou as minorias, eles vão começar a crescer, e eles vão revolucionar, e eles, os pobres e as minorias, vão tomar conta das classes superiores por uma série de revoluções que irá acontecer. E essas revoluções, que alguns vão dizer que é o socialismo, a gente vai chegar lá onde a gente deve. Se alguém aí gosta de história, eu tenho um professor de história assistindo a gente agora, ele vai saber já de letra que isso não passa de uma utopia, de um sonho que não é alcançado. Porque quando se tira Deus do patamar e o ser humano toma o lugar de Deus, a gente esquece que o ser humano é pecador.
e a gente enxerga fome, miséria, tristeza, inclusive em um grupo de pessoas ou um grupo de ideias que está buscando a igualdade e a paz no mundo. Não bastasse isso, por outro lado, tem o liberalismo, onde os mais pobres, onde as minorias, elas vão ser esmagadas. Vai se acabar com a pobreza e com as minorias, como? Eles vão morrer, porque só os mais fortes sobrevivem. E esse sofrimento, essa dor, é o preço que tem que ser pago pela prosperidade. Dá para perceber a crueldade que existe nisso? Tanto um quanto o outro não passam de tentativas humanas de querer ser igual a Deus. Idolatria. Não passa da vontade do ser humano de construir uma torre, chegar nos céus e dizer: olha onde nós chegamos. Não passa disso. Isso tudo nos levou, essa série de revoluções nos levou para um evento chamado Segunda Guerra. E eu diria que se a gente olhar nossa cultura nos dias de hoje, essa desgraça que nós vivemos hoje, dessa polarização, aonde tudo se tornou direita ou esquerda, aonde tudo se tornou uma guerra de cunho político, aonde uma nação busca sobressair a outra nação, e aonde as pessoas viraram simplesmente massa de manobra. Dá para perceber porque a minha crise com pessoas que defendem sistemas culturais e os poderes que estão em vigor no mundo, porque esses poderes não são Deus, mas querem se colocar no lugar de Deus, mesmo não podendo. E quando isso acontece, o caos toma conta, como eu falei anteriormente, a Segunda Guerra Mundial, onde tantas pessoas perderam suas vidas. E nos dias em que nós vivemos, esse tempo chamado pós-modernidade, a gente tem que ser muito sincero e fazer uma leitura correta da nossa história. Essa história onde a razão e o ser humano, no lugar de Deus, traria progresso, traria prosperidade, traria paz, traria igualdade. Esse processo não está dando certo, porque beneficia poucos. Governos tentam se levantar, só que para que um se levante, outro tem que ser rebaixado. Antes se fazia isso por meio de guerras. Hoje as guerras mudaram. Há um entrave político, com chavos sendo feitos. E eu e você, como discípulo de Jesus, estamos no meio disso. A tentação de algumas pessoas é assim: eu vou me engajar, eu vou defender um lado político dessa guerra. Eu diria que nós deveríamos, nos dias de hoje, buscar a valentia e ser valente, não olhando para esses poderes e para esses sistemas culturais que se levantam, mas mais do que nunca, olhar para o nosso Deus, olhar para Jesus Cristo e nos apegarmos de tal forma e nos deixarmos moldar, para que Ele deixe a gente enxergar a história de uma maneira diferente. Nos dias de hoje, o que se busca
é uma globalização, uma única história, uma única economia, e a gente tem que sustentar. E é por isso que quando um vírus ele vem à tona lá do outro lado do mundo, o mundo inteiro sofre. Tanto com a doença, quanto com o tratamento e pelas coisas envolvidas nesse tratamento. Meus irmãos, a grande pergunta é: o que sobra de tudo isso? O que sobra para nós? Qual é o papel que nós deveríamos ter nesse mundo? Para a gente manter a nossa economia, a gente tem que consumir. E quando a economia para, a gente percebe que o nosso Deus, ele entra em colapso. O Deus chamado consumo tem levado aí a tanta destruição ambiental, miséria, uma tecnologia totalmente destrutiva, problemas econômicos, quando a gente não consegue manter tudo isso, problemas cada vez sociológicos maiores, problemas psicológicos cada vez mais. A grande pergunta é o que fazer? O que fazer diante dessa cultura? E por isso eu quero encerrar, depois que eu trouxe todo esse problema, eu quero encerrar com uma palavra que eu já falei sobre ela diversas vezes. E ela traz conforto ao meu coração. Ao mesmo tempo que me desafia a pensar e a agir de uma maneira totalmente diferente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Uma carta que o apóstolo Paulo escreveu há quase 2000 anos atrás, por uma comunidade de discípulos de Jesus que estavam sendo massacrados por um império, por um sistema, por um poder que se colocava no lugar de Deus. Para aqueles que conheciam Jesus, Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesta manhã de domingo, eu quero que você comece a enxergar tudo que você tem feito nos últimos tempos, tudo que você tem defendido, e peça com sinceridade para Deus: Senhor, me mostra até onde a minha mente foi amoldada ao padrão deste mundo. Até onde, ó Deus, a minha mente foi amoldada na forma de pensar deste mundo, que não tem levado a nada. E o segundo movimento da sua oração na manhã de hoje deve ser: Senhor, transforma minha mente, me dá valentia, me dá bravura, para que quando as pessoas tentarem me enquadrar dentro dessa polarização, eu possa dizer que eu não sou nem daqui nem dali. Mas eu sou de onde? Eu sou do meio. Eu pertenço a um reino que não é deste mundo, e por esse reino eu dou a vida. E se você gosta do discurso escatológico, o discurso das últimas coisas que a gente encontra no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, em boa medida também, em Apocalipse, você sabe que o preço entre você não ser nem de um lado e nem de outro, o preço a ser pago é a própria vida. O preço de ser um discípulo de Jesus é a própria vida.
Vale a pena? Se você chegar à conclusão que não vale a pena, você tem que voltar para o segundo movimento da sua oração nessa manhã e dizer: Senhor, renova a minha mente, porque eu não estou sendo capaz de experimentar e nem de comprovar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu quero levar você a esse tipo de pensamento, não porque esse é um ano de eleições, não porque um discípulo de Jesus não tem que se engajar na política, ele não tem que buscar o seu protagonismo nesse mundo que a gente vive, não por conta disso, mas porque mais do que nunca, a palavra que também o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, existe uma expectativa da criação de Deus, que é a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, os filhos de Deus, a criação espera os filhos de Deus se manifestarem. Eu e você, em todas as áreas. Por isso, meus irmãos, ser valente para não se amoldar a essa cultura e aos poderes que assim são colocados sobre nós. Ao mesmo tempo que a gente pode se colocar debaixo da transformação que Deus tem para nos dar. Espero que essa mensagem, na manhã de hoje, ela seja muito mais do que uma tentativa de você tentar identificar a minha posição política. Eu espero que na manhã de hoje a sua intenção seja de olhar para a história e dizer: Senhor, eu tenho sido levado como um animal indefeso diante daquilo que a cultura tem para oferecer. Mas, Senhor, eu quero algo diferente. Eu quero ser transformado por Ti. Se esse é o seu desejo, eu quero orar por você neste momento. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos ajuda a ler a história, que nos ajuda a entender que o ser humano tem tentado escrever a sua própria história, mas não tem conseguido, que nós temos falhado miseravelmente, quando nos afastamos de Ti, Senhor, queremos viver outra coisa. Por isso nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e transforme a nossa mente, o nosso coração, o nosso jeito de entender as coisas, para que a gente possa se engajar nos valores e nos princípios do Teu reino, para que eles sejam vividos aqui, Senhor. Nós pedimos isso de uma forma muito sincera. Nos ajuda, ó Deus, a fugir das polarizações, dessas verdadeiras ratoeiras que tentam nos enganar, muitas vezes travestidas de Tua vontade e da Tua palavra. Nos dá, ó Deus, nesse tempo onde as pessoas não têm mais senso crítico, nos dá esse senso crítico, para que nós saibamos criticar a partir do Teu Evangelho. Que seja o Teu Evangelho a régua que dirige as nossas vidas e que nos direciona para a Tua vontade e o Teu querer. Isso nós Te pedimos, Senhor. Nós também intercedemos pelas nossas famílias, intercedemos, ó Deus, por pessoas que sofrem, tanto pelas doenças deste mundo, aonde recentemente nós descobrimos mais uma, que em tão pouco tempo tem ceifado a vida de tantas pessoas, mas que não é a única doença que tem matado pessoas nesses últimos tempos.
Senhor, dá consolo. E, Senhor, cura essa terra. E quando nós pedimos cura essa terra, nós fazemos coro com a igreja antiga que pedia Maranata, vem Senhor Jesus. Diante do sofrimento e da dor, nós pedimos, vem sobre nós. E enquanto Tu não vens de forma plena para julgar todas as coisas e restaurar toda a criação de maneira plena e definitiva, nós pedimos, nos encoraja, Senhor, nós que somos Teus discípulos, para que a gente continue engajado nos valores e nos princípios do Teu reino, para que o Teu nome seja glorificado entre nós e as pessoas conheçam quem Tu és. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós encerramos esse momento aqui e nós encerramos debaixo da bênção de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz, hoje e sempre. Assim vos abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua semana. Se você ainda não assistiu e nem colocou as crianças para assistir ainda, a historinha com a tia Lene hoje está muito legal, falando sobre o profeta Daniel. Sensacional, só procurar aqui no nosso canal, tá? E nós voltamos aí com o nosso encontro quinta-feira, essa quinta-feira agora, às 20 horas. E aí, gente, aí o chat vai estar liberado, aí nós vamos aprofundar esse tema que a gente tratou hoje, assim, de uma maneira bem breve. Vamos aprofundar esse negócio e eu garanto para você que vai continuar sendo muito interessante, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Estou com saudade de muitas coisas presenciais que a gente poderia fazer, mas confiando na mão de Deus, a certeza que Ele está no controle de todas as coisas, a gente consegue aguentar mais um tempo, né? Mas nós pedimos, continue aí orando por essa situação, pedindo o esclarecimento de Deus sobre nós diante de tudo isso, tá certo? Gente, até mais então, que Deus abençoe, que Deus guarde e que Deus esteja dirigindo aí o seu domingo. Um grande abraço para você e para a sua família.